Pai seja convosco. Bom dia. Eu gostaria de ler mais uma passagem bíblica que está agora em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o seu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos, e Eliseu para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para teus vizinhos vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos, e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos emprestados, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda mais vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ele fez transbordar, né? Usado por Deus, fez um milagre, houve a multiplicação, ela pôde solucionar aquele problema, né? Pagou as dívidas dela, né? Então, nessa passagem bíblica, nós vemos que o Senhor Deus usa a vida do profeta Eliseu, o meio dele. 5 milagres que alteram completamente o texto em que ele está inserido. Tenha certeza que o desejo de todos nós é o mesmo, né? Nós devemos colocar a confiança no Senhor, a nossa confiança exclusivamente no Senhor. Então, apresentando aqui nesse capítulo a mulher viúva, conhecida como uma mulher de um dos seus discípulos, né, dos profetas. O marido havia morrido. E na situação dela, naquela época, a mulher, quando ela ficava viúva, ela não tinha recursos. Seu marido, teu servo, faleceu, deixando comigo uma dívida insuperável. E a ameaça de levar meus filhos para fazê-los escravos. Então ela ficou diante daquela situação angustiante e pediu ajuda ao profeta, interceder por ela junto a Deus. Eliseu, por sua vez, orienta a mulher a coletar os vasos emprestados dos seus vizinhos e azeite em sua própria casa. E ela, o que foi que aconteceu? Ela obedeceu, né? Para que o milagre fosse realizado, concretizado, ela precisou obedecer. Então ela obedeceu a história dela, né? O problema dela foi solucionado. A partir daqui é um testemunho do poder divino de multiplicar recursos escassos que ela tinha na casa dela. Então ela obedeceu, permitindo assim que o milagre acontecesse. Então ela supriu a necessidade, ainda sobrou, né? Sobejou. Essa passagem ilustra como a intervenção divina através de seus servos, né, profetas, pode transformar vidas e circunstâncias, proporcionar milagres quando colocamos nossa confiança totalmente em Deus, assim como está escrito em Jeremias 17:7. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e põe a sua esperança. Bem-aventurado o homem que põe sua confiança no Senhor e a esperança no Senhor. Confiar na providência de Deus para as nossas vidas
a história da viúva e o azeite milagroso. Né? Nós podemos ver aqui alguns tópicos com relação a essa história. Né? A história da viúva e o azeite que foi multiplicado, né? Milagroso, segundo Reis 4, no capítulo 4, do versículo 1 até o 7, a situação desesperadora da viúva, que era eles levarem os filhos como escravo para pagar a dívida que ela tinha, a instrução do profeta Eliseu a coletar os vasos e azeite milagroso, e ela está em obediência, né? Obedecer. O milagre da multiplicação do azeite, a solução total do problema que ela estava enfrentando. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus que traz solução. Basta nós clamarmos, confiarmos e entregarmos nas mãos dele as nossas súplicas, os nossos anseios, o que almejamos. Se estamos angustiados, ele é o socorro bem presente. Na hora da angústia, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Nele tudo podemos, basta apresentar diante dele, esperar e confiar. Fazermos também a nossa parte, né? Nós temos também que fazer a nossa parte. Você vê que essa viúva, ela fez a parte que lhe cabia. Foi apresentar diante do profeta a situação, ela não sabia como proceder, o profeta orientou, e ela obedeceu. Ela obedeceu e o milagre chegou. Aleluia, glorificado, exaltado. E o que é que o Senhor diz? O Senhor diz que nós devemos colocar nossa confiança nele, totalmente. Descansar nele, apresentar diante dele as nossas petições. Como está escrito em Filipenses 4, que nós não devemos estar preocupados, apresentar diante dele. Se bem que nós sabemos que cada situação é cada situação, cada caso, né? É um caso diferente. Ela estava em extrema angústia, porque ali estava em questão levar os filhos dela como escravo. Imagina, o que é isso para uma mãe? Porque naquela época, quando a mulher ficava viúva, ela não tinha recursos. Né? Ela não tinha esse negócio de herança, de receber algo por conta do que ele havia trabalhado. Né? Não tinha isso. Então, a mulher, quando o marido morria, ela não tinha recursos. Imagina para pagar aos credores. Então, aqui ela apresentou diante de Deus, através do servo do Senhor, do profeta, e Deus respondeu e trouxe a solução. Né? Trouxe, e ela ficou muito feliz e reconheceu cada vez mais que o Senhor é Deus, que o Senhor usa os seus profetas, que o Senhor usa os seus servos. Mas hoje nós podemos, temos acesso ao Espírito Santo em tudo que nós precisarmos conversar, apresentar diante dele as nossas causas. Até porque o Senhor diz nas suas palavras, nas suas escrituras, que nós não podemos alterar um côvado. A preocupação, ela não soluciona. Ela, sabendo que temos que fazer a nossa parte também, não é? Buscar meios, mas tem situações que nós temos que só clamar ao Senhor e aguardar, pedir a Deus: Senhor, traz solução. Te apresento, Senhor, diante de ti, que como está escrito em Filipenses 4, 6, que antes nós devemos apresentar, fazer conhecido diante do Senhor as nossas causas, nossas súplicas, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ele que traz a solução, Ele que faz milagres, Ele que traz a paz, a solução, né? Êxito em algo que nós estamos fazendo. Ele que nos abençoa, Ele que manifesta o poder dele
e nos concede as maravilhas dele. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos reunidos, ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. Nós sabemos que a fé, quando nós colocamos a fé em Ti, Senhor, o Senhor opera milagres. Então, a confiança nós devemos apresentar diante do Senhor as nossas súplicas, nossas causas, e confiar, como a Tua palavra está escrito, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima live.